bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje nós estamos no livro de Salmos, no capítulo 49. Nós vamos meditar um pouquinho no capítulo 49. Em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança. Salmos, capítulo 49. A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Ouvi isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos a todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes. Tanto ricos como pobres, a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos para uma parábola e decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo nenhum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam para outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles no amanhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde morar. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a sua glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na vida ele bendisse a sua alma e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Pronto, gente, estávamos falando sobre a lei e a graça de Deus. Se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, assistam, porque esse assunto é um assunto muito polêmico, mas é um assunto que tem sido muito edificante na minha vida, tem me feito viver uma mudança de mentalidade. Estou aqui compartilhando com vocês que eu tenho vivido. E pronto, então, ele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. O trabalho dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que nós estávamos nos nossos pecados, longe do Senhor Jesus, a missão do Espírito Santo vem para nos convencer de que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Uma vez que nós reconhecemos que somos pecadores, agora ele vem, depois que nós já confessamos o Senhor Jesus, cremos no Senhor Jesus, ele vem para nos convencer da justiça. Como assim nos convencer da justiça? Porque o inimigo ele é acusador, a missão dele é nos acusar. E o Espírito Santo ele vem para nos convencer que o nosso estatuto mudou. Agora nós somos considerados justos, justificados pelo sacrifício de Jesus. Ah, mas eu não consigo cumprir a lei, o meu comportamento não é bom. Não se trata mais do nosso comportamento. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo.
Você não foi apenas perdoado, mas declarado justo. Se perdoado significa que o pecador pode ser liberado sem ter que pagar a penalidade que ele merece, ser justificado significa que posso entrar em comunhão com Deus, pois sou justo. O perdão é negativo e cancela o débito, enquanto a justificação é positiva, é receber um novo status de justo diante de Deus. Um assassino perdoado, por exemplo, continua sendo um assassino, ainda que um assassino perdoado. Mas, se de alguma forma miraculosa ele pudesse nascer de novo, ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. Isso é justificação. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu renasci para uma nova vida. Isso tudo se torna uma realidade enquanto confesso Jesus. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Hoje somos declarados justos quando cremos na redenção de Cristo, na sua obra consumada na cruz. A nossa justiça é um dom de Deus. A nossa justiça é um presente. A nossa justiça é graça. É favor que nós não merecemos, nenhum de nós. Mas somos declarados justos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O inimigo, porém, fica constantemente lembrando quanto você é pecador. Você deve rejeitar toda acusação maligna. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus. Sei que na tentativa de ser zeloso, você está sempre olhando para si mesmo à procura de alguma coisa errada. Chamamos isso de introspecção, que é um grande perigo e pode levá-lo ao abismo. Na verdade, é a carne tentando se justificar diante de Deus sem depender do sangue de Jesus. Se houver algo errado em você, o Espírito vai trazer à luz e você poderá arrepender-se e mudar de conduta. Mas muitos confundem a introspecção com o convencimento do Espírito Santo a respeito do pecado. Não precisamos mais ser convencidos do pecado, pois já fomos quando nos convertemos. Hoje, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer da justiça. Entendemos que a lei sejam todos os mandamentos da lei, e as obras da lei, o nosso esforço para guardar e aplicá-los. Os religiosos ensinam que o homem é justificado obedecendo os mandamentos da lei. Eles veem o ensino da justificação pela fé como um tipo de licença para que as pessoas vivam no pecado. É assim que pensam muitos crentes nos nossos dias. Cada vez que nos ouvem pregando sobre a graça, ficam de cabelo em pé, pensando que se trata de um ensino que enfraquece a santidade. Por causa disso, os religiosos legalistas procuram sempre acrescentar a lei ao Evangelho e acreditam que a única maneira de sermos justificados é o bom comportamento para agradar a Deus. Receber o seu favor e obter a nossa própria salvação. Essa é a maior mentira. Nenhum homem jamais foi justificado pelo seu bom comportamento, pelo simples motivo de que ninguém conseguiu cumprir a lei. Podemos até guardar alguns mandamentos, mas não podemos guardar todos. Somente Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Se você for honesto consigo mesmo, verá que já quebrou alguns mandamentos da lei de Deus. Se as pessoas observassem isso com honestidade, saberia que é impossível entrar no céu somente pelas obras da lei. O cristianismo, portanto, é diferente de todas as outras religiões que ensinam que precisam ser bons para entrar no céu. No cristianismo, tudo o que precisamos fazer é reconhecermos que somos pecadores e colocar a nossa fé em Cristo e na sua obra na cruz, pois é abençoado aquele que não merece. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ter
fé em Jesus Cristo significa que nós agora somos um com Ele. E da mesma maneira que Ele morreu, nós também morremos para os nossos pecados. E da mesma maneira que Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para viver para Deus. Não anule a graça. O Evangelho da justificação pela fé é uma verdade muito simples, mas poderosa. Ela foi colocada em dúvida nos dias de Paulo e ainda hoje é resistida. Os legalistas a rejeitam porque acreditam que ela leva o crente a ter uma vida no pecado. Quando Paulo ensinava que a justificação era exclusivamente pela fé, os críticos judaizantes afirmavam que isso era um tipo de antinomianismo, a heresia que ensinavam os crentes a não cumprirem mais lei alguma. Eles diziam: se Deus nos considera justos só pela fé em Cristo, então por que preciso me esforçar para viver em integridade? Não é melhor fazer o que eu tiver vontade? O que muitos não entendem é que a justificação pela fé não é um tipo de ficção espiritual na qual Deus faz de conta que somos justos enquanto o nosso caráter continua o mesmo. A justificação acontece quando creio em Cristo e nesse momento sou unido a Cristo e a minha vida é transformada. O Espírito Santo vem habitar em nós e começa a trabalhar e agir dentro de nós, mudando a nossa natureza de dentro para fora. Então nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E o Espírito Santo agindo e vivendo dentro de nós, ele vem para nos libertar dos pecados, da prisão do pecado. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Os dois alicerces da vida cristã são a graça de Deus e a morte de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado. Desta forma, qualquer um que afirme que o homem pode ser justificado pelas obras da lei, pelo seu bom comportamento, está anulando a graça de Deus. Por que está anulando a graça de Deus? Porque se a salvação é pelas obras, então não pode ser pela graça. E se a salvação não é pela graça, então Cristo não precisava ter vindo morrer no nosso lugar. Se eu mesmo sou capaz de me salvar pelas minhas obras, então eu não preciso de um Salvador. O dom da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sou justo porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. Jesus trocou o nosso pecado pela sua justiça. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A justiça de Deus é um presente para nós. Para finalizar, vamos ler Consciência de Justiça. O grande problema é que muitos crentes, apesar de terem sido justificados, desenvolvem mais uma consciência do pecado do que de justiça. Temos de entender que se a justiça de Deus está em nós, Deus não vê em nós o velho pecador Adão, mas o novo homem em Cristo. Ele vê a justiça de Cristo, pois ela é quem agora nos cobre. Pare de ficar pensando o tempo todo quanto você é pecador e comece a meditar no imenso dom da justiça que lhe foi dado. Pare de ficar vasculhando à procura de pecado e comece a perceber a presença do Espírito Santo em você. Medite no favor que você não merece e não nos seus próprios méritos. Você foi feito justo em Jesus Cristo. Essa justiça não é nossa, mas ela nos foi dada e por isso podemos entrar na presença de Deus. O pecado foi julgado e a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Como lidar com as quedas? Nós recebemos a justiça de Deus como expressão do seu amor e graça, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Somente quando o crente começa a se ver como justo na presença de Deus, ele experimentará a vitória e levantar-se-á acima das acusações do inimigo, sem nenhuma condenação ou culpa. Quando não há condenação para os que creem em Cristo Jesus. Quando eu criei em Cristo, Ele me deu sua justiça, o meu passado foi sepultado e o meu pecado foi perdoado. Mas o que fazer das acusações e dos pecados que cometi hoje? É possível que o acusador fale ao seu ouvido. Quando você se converteu, você foi perdoado.
É verdade, mas você se lembra que esta manhã perdeu o controle? A maneira de lidar com o pecado é não dar ouvido às acusações de Satanás. Nunca duvide do amor de Deus e jamais fuja da sua presença. Haja o que houver, corra para os braços do Pai. Muitas vezes, diante das quedas, muitas vezes, diante dos nossos pecados, nós nos escondemos da presença de Deus. Assim como Adão, quando ele pecou, ele se escondeu. Mas nós temos que ter consciência de que o Senhor, ele corre para nos abraçar. Ele correu para encontrar Adão e ele sabia que Adão havia pecado. Então, mesmo em casos em que nós venhamos a pecar, nós não temos que nos esconder, mas nos achegar, porque o Senhor nosso Deus nos ama e já tem uma solução para nós. Há provisão em Cristo para que nos levantemos imediatamente diante de qualquer queda. Recebemos o dom da justiça para vivermos em santidade, mas se cairmos, temos uma provisão. Basta confessarmos o nosso pecado. A confissão não é para ficarmos pensando quanto somos pecadores, mas para sabermos que estamos em paz com Deus. Filhinhos, não erreis, todavia se errardes hoje, tendes um advogado. Pronto, gente, por hoje foi isso. Nós vamos ficando por aqui. Desejo um bom dia e um bom café.